frase. Expulsa os sábios. Jogue fora a sabedoria. E então não terá mais grandes ladrões. Quebre os jades, esmague as pérolas, e não terá mais pequenos ladrões. Queima os livros de contas, quebre os selos, e as pessoas serão simples e sinceras. Elimina as medidas, parta as balanças em dois, e as pessoas não vão mais brigar. Destrua, elimine as leis que o sábio fez para o mundo. E finalmente, você descobrirá que dá para raciocinar com as pessoas. O Lacan falava que o mundo começou a ir para a merda quando inventamos a calculadora. Começou a calcular. Olha, se eu fizer isso... Também o Lacan disse que o capitalismo vai acabar quando não terá mais nada para comer. Isso é... O que eu falei, o Chuang Tzu, ele não é dogmático, ele não tem uma solução para as coisas. Ele só aponta os problemas. Como o Lacan também, né? O Lacan mostra como que a gente funciona, depois você se vira. Então, mais desenvolvemos a nossa inteligência e mais a inteligência dos ladrões evolui. Mais você tem coisas caras, mais serão roubadas. Mais você quer acumular coisas e mais os ladrões querem acumular coisas. E mais inventamos leis e mais as pessoas vão quebrar essas leis. Mas a conclusão é isso, né? Dá para raciocinar com as pessoas, né? O problema é esse, né? Fala assim, não, a sociedade estaria melhor com a educação, né? Só que o problema é que a educação era, até agora, forma opressores e ladrões. A escola não está fazendo o papel dela. Aí podemos chegar assim, um grande pessimismo, né? De não haver solução. E o Chuang Tzu fala, deixa o Dao faz a não ação. Tudo vai se resolver por si. Então muitas vezes, talvez a gente está nervoso por nada. Não está dando certo, não está dando certo. Não, espera. Tem que confiar o Dao. Tudo se resolve. Sozinho. Talvez ser muito soberbio, achar... Porque primeiro que caímos em todos esses problemas sem realmente querer, né? Não foi... Temos os problemas da sociedade, não foi uma coisa que realmente foi decidida até, né? Muitas vezes eu acho que a gente não tem como controlar porra nenhuma do que a gente faz, do que a humanidade faz em si. Tem coisas que não dá para controlar, mas tem ações que podem ser tomadas. Sim, mas ações... Um mal maior, Nicolau, né? Mas ações às vezes que... Tem muitas situações que tinham um problema, teve ações, às vezes as ações pioram as coisas, né? Eu adoro essa palavra em alemão que é schlimm verbessern, que é um verbo que significa... Schlimm quer dizer ruim e bessern é melhorar. Tipo assim, eu acho que a caneca está muito perto de cair, então querendo melhorar, eu vou querendo por aí, eu vou fazer ela cair, sendo que se não tivesse feito nada, ia ficar lá e não ia cair. Né? Não, é verschlimmbessern, o verbo é verschlimmbessern, você querendo arrumar uma coisa, mas deu pior ainda que era. E às vezes coisas que se resolvem por si. O potro órfão nunca teve mãe.
Os homens estão exageradamente alegres. Eles vão prejudicar o elemento yang. Os homens estão exageradamente com raiva. Eles vão prejudicar o elemento yin. E quando ambos, yang e yin, estão prejudicados, as 4 estações não virão como deveriam. O calor e o frio não conseguirão alcançar sua harmonia adequada. E isso, por sua vez, vai prejudicar os corpos dos homens. Isso fará os homens perderem o próprio sentido de alegria e raiva, mudando constantemente de um lugar para outro, imaginando coisas que não trarão nada, tomando caminhos que não levam a nenhuma conclusão gloriosa. Então, pela primeira vez, o mundo vai se tornar inquieto e insatisfeito, e logo depois vão aparecer os caminhos de ladrão Zhe, Zhang e Shi. Quando a gente lê as 4 estações não virão como deveriam, o calor e o frio não conseguirão alcançar sua harmonia adequada, com tudo aquele papo da televisão que fala que tem a mudança climática, não sei o quê. A gente pensa nisso, né? A primeira coisa que pensa assim, porque os homens se comportaram mal, então as 4 estações não estão mais como deveriam. Mas não é isso que ele quer dizer, porque inclusive nessa época não se falava disso, né? Quando fala que a Terra está esquentando, né? Isso, sim, ele está esquentando há 12 mil anos que a Terra está esquentando, porque acabou a era, o período glacial, né? Que terminou há 12 mil anos atrás, e desde então há 12 mil anos que a Terra esquenta. Então é normal que esquente agora. A atividade humana talvez aumenta um pouco isso, mas de qualquer maneira a tendência é esquentar. Inclusive uma coisa muito interessante, que esse clima que temos na Terra, favorável ao ser humano, ao desenvolvimento do ser humano, é muito... nunca realmente existiu no planeta Terra, né? Sempre foi ou muito mais frio ou muito mais quente, mas tivemos realmente sorte, vamos dizer, desses pelo menos 10 mil anos atrás, de ter um clima que é muito favorável ao ser humano. E isso que agora está esquentando, né? Mas então, falar o que eu falo assim, para entender o que ele fala assim, está esquentando, se é atividade humana, pode ser, não importa, está esquentando, de qualquer maneira está esquentando. Quando fala as 4 estações não vem, o povo está bravo, o ser humano fala, nossa, olha pouco, o clima está esquentando, né, o povo está infeliz com isso, né. E até pode considerar, somos nós que fizemos isso, né? Como se o ser humano tivesse assim, esse poder, né? Tipo assim, ele se considera como responsável disso, sendo que, como já falei, não sei se o ser humano é muito responsável, sabe? Não sei se ele sabe realmente o que ele faz. Acho que ninguém sabe o que ele faz. E também ele tem a soberba de falar, vamos resolver isso. Então, não sei se ele consegue fazer isso. Mas o fato é que eu pego a coisa diferente, porque está esquentando, então o povo reclama, né? Porque está ruim para ele. Se ele fosse zen, ele fala que legal, nossa, tem mais calor, vamos tirar, não vou mais usar esse casaco e tal. Ele não atormentaria seu yin e seu yang, porque ele entende que ele é no planeta Terra e que as coisas mudam, ele vive com o que está, então ele não pode ficar com raiva ou tal, ele se adapta. Se ele tiver sede. Se tiver sede, vai a outro lugar pegar água, se vira, entendeu? Isso que é o Zen.
O Zen? Mais ou menos. O povo está se queixando do clima, mas... A questão da seca. Não, que eu falo, são problemas, como quando você está na pobreza. Problemas graves da condição Sim, climática. o mestre Zen também está na pobreza, ele está bem, mas tipo assim, ele aceita tudo. Mas água, né? Não, mas você entende o que eu quero dizer? Sim, eu entendo. Que se fosse Zen, não se queixaria do tempo, entendeu? Essa frase que ele perder o próprio sentido de alegria e raiva. Isso é a depressão, hein? Isso é... O depressivo não sente nem alegria, nem felicidade, nem nada. A sociedade da depressão, das doenças mentais. Uma galinha tem 3 pernas. Você só tem que permanecer na inação. E as coisas se transformarão delas mesmas. Esmague sua aparência e seu corpo. Cospe seu ouvido e sua visão. Esqueça que você é uma coisa no meio de outras coisas. E você vai poder se juntar completamente com o profundo e o sem limites. Desfaça a mente, abandone sua consciência, seja vazio e sem alma. E as 10.000 coisas, uma por uma, vão voltar à raiz, retornarão à raiz sem saber porquê. O caos indiferenciado e escuro, até o fim da vida, ninguém vai poder sair dele. Mas se você tentar conhecer ele, você já saiu dele. Não pergunte qual é o nome dele, não tente observar sua aparência. As coisas vão viver naturalmente e delas mesmas. Arr! Aqui parece um pouco místico, né? Sim. Só que no Chuang Tzu eu não vi muita coisa assim, vamos dizer, sobrenaturais. Não tem nada sobrenatural. Tem essa coisa que, teoricamente, os monges Zen acreditam naquela bobagem da reencarnação, né? Fala assim, reencarna e tal. Isso se apresenta assim, só que quando
você escuta os mestres Zen e tal, eles nunca falam disso. Tipo assim, não falam, realmente não falam disso. Mas, se depois vão dar uma entrevista para qualquer coisa, vão falar, reencarnação, monge e tal. Mas na prática do Zen, não vi nada disso. E por isso que podemos pensar que esse negócio de reencarnação é uma upaya. Upaya é um termo do sânscrito, do budismo, que significa... Upaya significa pedagogia. Em chinês fala fangbian. Fangbian quer dizer conveniente. Uma upaya é vamos contar, já que o povo talvez não vai praticar, né? Porque não é tudo, o povo está ocupado a fazer outras coisas, né? Não é todo mundo que se pergunta sobre a vida e que quer mudar, né? Muita gente, a maioria das pessoas tem coisa para fazer, não tem tempo de pensar. E ficar na não ação também, né? Seria uma coisa já. Todo mundo que pode ficar na não ação. Exatamente. Então, como, né, tem coisas que é difícil, né, de entender, vamos inventar uma upaya. Vamos contar uma upaya, porque esse negócio da reencarnação é a mesma coisa que paraíso ou inferno, né? Se o povo não pode entender que não é legal fazer coisas ruins, conta para eles que se fizer coisa ruim vai para o inferno. Aí eles não precisam entender, né, refletir, vão seguir isso e vai dar certo. A reencarnação fala, se você fizer coisas erradas, você vai pagar isso numa outra vida. Então, pode ser uma upaya. Uma mentira, mas que pode ajudar. Se fizer besteira, vai reencarnar num porco. Aí a pessoa já não quero. Bom, aí, a promessa do budismo, né, ou do Zen, né, se tornar um ser iluminado. Na verdade, o que eu falei, né, é virar o Buda que você já é. Que eu posso entender como é uma pessoa que se libertou da linguagem, na verdade. Se libertou da linguagem. Ela pode usar a linguagem. Os mestres eles falam, né? Eles falam, só que eles conseguem sair disso. O Chuang-Tzu, ele fala muito. Mas ele sabe sair disso. E, de qualquer maneira, se uma pessoa quer chegar a isso, tem que passar pela linguagem. E estamos dentro, né, da linguagem. Então, uma pessoa que saiu da linguagem, ela não tem mais fantasias e ilusões. E por isso que a maioria dos mestres vira mendigo, né? Não precisa mais de nada, de ilusões, né? De se achar que conseguiu alguma coisa. O que ele chama aqui o profundo e sem limites. Quer dizer, o Tao, né? Profundo e sem limites. Aí poderia, né, falar que talvez isso seja uma crença, né? Esse negócio de Tao, no fim das contas. O Tao, para mim, seria o real do Lacan. E, tipo assim, o Tao é o real ao qual a gente não tem acesso por causa da linguagem. E o Tao é nada. Em linguagem, como não se pode falar do Tao? É nada. A gente fala nada no vazio. Quando fala nada, já é alguma coisa. Nada, tem a palavra nada. Eu não posso chamar de todo? Não. É o tudo. Todo, O tudo, nada. Prefiro. Você tudo prefere? nada é a mesma coisa, mas prefiro colocar como tudo. Então. Mas sempre eu tive essa intuição, sabe? Quando a gente fala, eu quero saber a verdade, última verdade, eu quero saber a solução a tudo, a resposta para tudo. E geralmente, a resposta só pode ser nada. Só que parece fácil falar, não, mas nada. Só que para chegar a isso, esse nada, ele
ele é extremamente, justamente é a coisa mais difícil, porque quando a gente fala tal coisa é difícil atingir, mas tem a possibilidade de chegar, né? E bom, e na vida vamos chegar onde? Nada, né? A gente morre depois já era. Talvez tem coisa, não sei, mas nada. A resposta final da verdade absoluta de tudo dá? Nada. Porque tem uma diferença, por exemplo, entre se a gente pega o Lacan, né? O Lacan que reconhece que é o real que manda na sua vida, só que você não pode falar dele. Você não pode ter acesso a ele porque você está preso na linguagem. O Lacan fala que não pode parar aqui, não precisa ir lá conhecer o real, né? Para o Lacan, só basta você criar uma boa fantasia da sua vida, né? Criar que você esteja bem. Já basta. Não tem o propósito, como o mestre Zen, de ir até o fim, de viver no real. O Lacan não fala isso, porque talvez eu acho que é impossível fazer isso, não sei. E porque também, né, viver no real, mais gente, né? Quando ele fala assim, não pergunte, não tente, as coisas vão viver naturalmente delas mesmas, né? Essa coisa do tempo. Às vezes a gente pode falar o que o Hegel chama do espírito. Esse espírito que pode ser muita coisa, mas pode ser o tempo. Eu ouvi falar, os muçulmanos falam o Deus é o tempo. Ele que faz as coisas. E o Dao pode ser o tempo. Porque, como eu falei, as coisas brotam e apodrecem. É tipo, é aí que se cria, isso é o tempo, né? De uma forma. Mas eu falaria assim, aí sim é um pouco otimista, né? O que ele fala, né? Deixa que as coisas naturalmente elas se resolvem. Na vida tem dois tipos de problemas, né? Tem um problema que tem uma solução, um problema que sabemos que fazendo isso vai solucionar. Mas os piores problemas é quando realmente não há solução, sabe? Porque se você fizer uma coisa não vai resolver, se fizer outra também não vai resolver. Tem problemas assim, que não tem solução. Não está no seu controle. Não é isso, que realmente não tem solução. Assim, qualquer coisa que você fizer não vai solucionar, ou pode piorar, ou pode melhorar um tempo, mas piorar depois. E para esses problemas, é bom ser zen, é só fazer nada que o tempo vai resolver, porque daí não tem o que fazer, né? Você acredita na vida após a morte? Acredito, mas não de forma religiosa, assim, né? Vai pro céu, não sei o quê. Não. É mais como se fosse uma gota de volta pro oceano. E talvez uma hora volte de novo, ou talvez não, ou... Aí eu não sei como é que é. É que eu falo pra todo mundo, só vou saber quando eu morrer mesmo. Se existe mesmo, né? Vira plano, mas... Eu acredito que seja bem isso mesmo. Eu tive um sonho até, foi uns 4 anos atrás, né? De que eu tava morrendo, né? Tava morrendo onde eu tava dormindo mesmo, dos amigos na cama, assim. Eu tava morrendo, aí eu vi que não era uma forma humana, assim, como se fosse um espírito, né? Saindo do corpo, como se fosse uma coisa saindo do corpo, saindo ali, eu me observando. E eu meio que rindo descontroladamente, né? No momento que você sai, você tem consciência e fala, caralho, né? Tipo, nossa, a vida é uma piada, a vida é isso aqui, a gente
luta por tudo isso aqui e na verdade é tudo pura ilusão mesmo, né? E nesse sonho, tipo, era aquela crise de riso, assim, de ser, né, de se achar absurdo. É um absurdo a vida, sabe? Daí eu acordei com esse sentimento, eu falei, cara, que sensação estranha. E eu sentia meio que voltava para um todo, vamos dizer, sabe? Eu não sei se está relacionado também às experiências psicodélicas, que é um pouco meio assim também, né? Mas eu senti bem isso. Né? Porque eu ria, assim, de achar a coisa mais engraçada a vida, sabe? Como se fosse uma coisa infantil, como se fosse uma briga de criança. Você acredita na vida após a morte? Acredito, plenamente. Quer dizer, na realidade eu não acredito na morte, né? Então, eu acredito na vida após a vida. E como que seria isso? É um outro estágio, assim... É uma vida, é uma continuação. Eu não vejo... É uma passagem. É de um produto para um outro. A farinha vira o bolo, né? O bolo vira o quê? Vira a sua refeição. Então, assim, é um processo. É um processo. Energia é um outro tipo de energia. Essa massa, essa energia vai vibrar. Mas é uma continuação. Assim... E, assim, isso eu acredito, e aqui eu venho tentando acreditar mesmo, né? Porque essa finitude não é tão fácil para mim, essa questão de perder o contato, né? Porque são outras realidades, mas, assim... de uma forma mental, sem dúvida, eu acredito na vida após a vida. Na vida após a vida. Aí agora você falou uma coisa, hein? Pois é, a gente pensa tanto isso, né? Na morte, né? E depois, eu acredito. Não sei em que momento ainda. Não sei ainda, mas eu acredito que não vai simplesmente eu morrer e pronto, ou eu vou reencarnar, ou eu vou alguma coisa lá, nós vamos se encontrar mais tarde, vai ter um lugarzinho para algumas pessoas. Eu sempre pensei isso, sabe? Que ia existir um lugar para as pessoas boas. Não estou dizendo que eu ia estar no meio delas, mas eu sempre falei, não, tem que ter um lugar para as pessoas legais se encontrarem e tal, mais tarde, continuar a fazer o trabalho delas, o que elas faziam. Sempre eu pensei isso, sabe? Sinceramente, eu estou falando o que eu penso mesmo. Depois, eu comecei a pensar o quê? Que não, morreu, acabou. A Bíblia... Comecei a estudar a Bíblia fala que morreu, acabou, não vê mais nada. Não fala do paraíso, do inferno, não, fala que morreu, acabou, você não sente mais nada, você não vê mais nada, você fica morto até Jesus descer. A hora que Jesus descer, ele vai ressuscitar os mortos e alguns vão para algum lugar, outros... não vão ser ressuscitados, talvez, não sei. A Bíblia fala mais ou menos isso. Mas ela fala também que morreu, você não sente mais nada quem morreu. Não tem ciúme, não tem saudade, não tem alegria, não tem... tá lá quieto. Só quando acontecer tudo. E depois, você pode reencarnar também, né? Então, mas você não tem uma ideia bem definida, alguma coisa vai acontecer, mas... mas eu acho que existe vida após a morte, sim. Não acho que vai morrer e ficar lá, acabou, não. O que você acha que acontece depois da morte? Morte física ou morte mental? A morte, quando as pessoas falam, o cara morreu, é isso que eu vou dizer. Você está falando, por exemplo, quando a pessoa morre, está num caixão, é enterrado, o corpo físico. Isso. Quando... eu não tenho uma opinião sobre isso. Eu não sei, eu tenho que ir lá ver. Eu vou ver depois. Okay. Entretanto, o que se pensa nas religiões
e que se fala sobre a vida após a morte, para mim, o que eles estão falando é da experiência de morrer mentalmente ou espiritualmente para alguma entidade, algum ser e tal. E isso eu acho que é muito, muito verdadeiro. É possível. Existe o lance, sei lá, de repente, do Jesus, né, que morre. O cara morre. A experiência de ter a morte, né, e depois reviver como a mesma pessoa. Eu acho que isso é totalmente viável, isso existe. Né? Eu acho que pouca gente tem talvez a possibilidade de entender essa perspectiva. Mas para mim existe uma vida após a morte, mas não a morte do corpo, porque nenhum corpo reviveu após morrer. Entretanto, mentalmente, espiritualmente, né, tem essa imagem do Cristo, mas eu vejo também que é possível ter uma vida depois da morte mental, espiritual. Victor Sogno-Ori, da Universidade McGill, em Montreal, foi monge zen por 13 anos no Japão, reflete sobre aquela consciência do mestre zen iluminado. Ele cita o Kant, que diz: pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceito são cegas. O entendimento não pode intuir nada, os sentidos não podem pensar nada. É só através da união dos dois que o conhecimento pode surgir. Toda vez que vemos algo, ouvimos algo, assimilamos algo conhecido. Vejo esta coisa que parece carne, já sei que são minhas mãos. Escuto um som estridente, já sei que é a campainha. Posso até errar no que vejo ou escuto, mas sempre vou identificar com palavras o que é. Se o monge zen não tem palavra, então ele só vê o mundo de formas confusas, luzes, barulhos, que não representam nada. A consciência zen não pode ser isso. Falamos que o zen é não dualidade, ele rejeita a dualidade das coisas. Mas não posso falar que vejo o mundo com não dualidade, pois se eu falar isso é que considero que existe a dualidade. E se eu falar que há não dualidade e dualidade, então minha visão das coisas é dualidade. Na verdade, um monge zen não vive num mundo sem palavras e na completa não dualidade. Pois no ensinamento zen são as palavras e a dualidade que constituem uma ferramenta para descobrir o mundo sem palavras e a não dualidade. Resumindo, e para ser claro, vivemos num mundo de pensamentos e de dualidade, que pode nos enganar muito facilmente e pode nos fazer perder de vista as coisas verdadeiramente importantes nesta vida. O fato de praticar o não pensar e a não dualidade desafia este nosso mundo, destrói os nossos conceitos, questiona sempre nossas ações e nossas ideias, para que a nossa experiência com o mundo seja o mais genuína possível. Durante a meditação, o monge sai da dualidade para entrar na não dualidade e depois volta para a dualidade. Depois ele vai praticar a não dualidade dentro da dualidade. Victor Sogno-Ori faz uma analogia entre filosofia política e zen. Na filosofia política temos duas visões contraditórias dos seres humanos antes deles se organizarem em sociedade. A visão do Rousseau, em que as pessoas viviam livres e felizes na natureza, e a visão do Hobbes, em que as pessoas viviam na barbaridade, insegurança e violência. São pontos de vista que só podem ser feitos por gente que já vive na sociedade atual, e são visões influenciadas pela ideia que temos da natureza humana. Victor Sogno-Ori diz que isso é a mesma coisa que acontece no Zen quando falamos de pura consciência. O que é a pura consciência? É o que imaginamos que é. O que a gente lê muito no Chuang-Tzu, quando ele fala da época em que as pessoas não pensavam, não falavam e que tudo ia muito bem e que tem que voltar a esse estado. Ver as coisas como elas são, pura consciência, verdadeira natureza humana. São conceitos políticos. Muita gente hoje estuda o Zen ou o budismo em geral porque considera que a sociedade é ruim
que o nosso sofrimento vem da sociedade, quer se libertar da sociedade. Mas o objetivo do Zen é de se libertar da nossa própria ignorância. O que te faz sofrer é a sua ignorância. Como dizia Freud, não é que a sociedade é uma coisa que agride, faz sofrer o ser humano. É que a sociedade é o fruto do que o ser humano recalcou. Victor Sogenhori conclui dizendo: em vez de culpar o pensamento e a linguagem por contaminar a consciência primordial, deveria reconhecer que é só com o pensamento e a linguagem que a iluminação pode ser realizada. Um homem assim deixará o ouro escondido nas montanhas e as pérolas escondidas nas profundezas. Ele não verá lucro em dinheiro ou bens, nem tentação para eminência ou para riqueza, nem alegria para uma longa vida, nem tristeza por uma morte prematura, nem honra na abundância e nem vergonha na tristeza. Ele não vai pegar para ele os lucros de uma geração e fazer deles seus tesouros. Ele não vai dominar o mundo e achar que vive em plena glória. A glória dele é a iluminação, pois as 10.000 coisas pertencem ao mesmo armazém, e que a vida e a morte compartilham o mesmo corpo. Quando um bom filho não bajula seus pais, quando um ministro leal não lisonjeia seu mestre, eles são os melhores filhos e ministros. Aquele que concorda com tudo o que seus pais dizem e aprova tudo o que eles fazem é visto pela opinião popular como um filho indigno. Aquele que concorda com tudo o que seu mestre diz e aprova tudo o que seu mestre faz, é visto pela opinião popular como um ministro indigno. Mas em outros casos, os homens não se dão conta que o mesmo princípio deveria ser aplicado. Se o homem concorda com tudo o que a opinião popular diz e vê como bom tudo o que a opinião popular vê como bom, ele não é, como se poderia esperar, chamado de puxa-saco ou de bajulador. Devemos, então, assumir que a opinião popular tem mais autoridade do que os pais, ou é mais honrada que o mestre. Aí a opinião popular é uma coisa bem problemática, né? A opinião popular. Porque, no fim das contas, a opinião popular ela não existe em si, né? Não é uma pessoa. Não uma apenas opinião, assim, já que popular tem várias. Então, justamente, a opinião popular é realmente uma coisa que é meio inexistente, na verdade. Apesar que ela tem uma força tremenda. O problema é que ela tem uma influência grande, né? Se, por exemplo, eu pedir a opinião de um amigo, ele vai me dar a opinião dele, e eu sei que é a opinião dele. E ela vale o que ela vale, mas eu sei de onde vem e o que é, né? Agora, a opinião popular seria o quê? Seria o que uma maioria acha. E nem é o que ela acha, né? Não é a opinião. Que pode mudar muito, né? E não quer dizer que todo mundo concorda com a opinião popular. Se eu fizer uma coisa que a opinião popular considera ruim, né, eu vou ser condenado, né? As pessoas falam aí, ó, nós, todo mundo em geral, achamos que isso não é bom. E se eu fizer uma coisa boa, que a opinião popular se valoriza, então aí o povo fala, que legal, né, que você está fazendo. Só que a opinião popular ela é baseada em gostos e desgostos. E já vimos com o Chuang-Tzu que eu gosto, eu não gosto, é uma coisa assim que não faz sentido para o Chuang-Tzu, né? Que toda vez que você fala eu gosto disso, você fala de você, não da pessoa, da coisa em si.
Então, por exemplo, vamos dizer que um grande... Mas a opinião popular ela tem a mesma força, né, na mente das pessoas do que uma lei, do que muita coisa. Ela não pode negar também o poder que ela tem, essa opinião popular. Se, por exemplo, eu me matar de trabalhar assim para comprar uma casa, por exemplo, a opinião popular vai falar que é uma coisa boa, não é condenado. Aqui no Brasil, comprar uma casa não é uma coisa condenada pela opinião popular. A opinião popular concorda. Mas se a gente pensar bem, quem que vai achar legal isso? Ou é uma pessoa que já comprou uma casa, por exemplo, e ela vê uma outra comprando uma casa, e ela se sente legal, ela fala, olha, ele está fazendo igual eu, então é legal. Ou pode ser uma pessoa que tem muita vontade de comprar uma casa, né? Então ele vai ter inveja, né? Mas ele vai falar, nossa, que legal, né? Eu gostaria também de poder fazer isso. Mas tudo isso tem a ver com a pessoa em si, né? Bom, o fato é que se eu fizer isso, comprar a casa, me matar de trabalhar justamente para agradar a opinião popular, daí podemos falar que é um grande erro, né? Não pode assim, vamos dizer, transformar a nossa vida em função da opinião popular. Seria realmente um grande erro, né? Porque a opinião popular ela pode mudar. Parece muito óbvio, né, que estou falando. Mas o que ele fala assim, é como o filho não pode, ele tem que desafiar os pais, né? Ele não pode concordar com tudo que os pais fazem, né? Inclusive, eu acho que o legal de ter filhos é justamente que eles te voltam uma coisa na cara que pode te fazer evoluir, né? Sendo que se você não tivesse filho, você vai ficar mais ou menos a mesma pessoa e não tem nada que te mostra uma nova coisa, né? Então, é exatamente como ele fala do ministro. O ministro, ele está lá para justamente desafiar o dirigente, para ter um diálogo, para evoluir para uma coisa boa. Então, e aí ele fala, o Schwang's ele fala, mas aí todo mundo segue a opinião popular e se você concorda com a opinião popular, então está tudo bem? Ah, não. Ele fala, tem que ser como um bom filho e um bom ministro. Tem que ir contra a opinião popular. Então, porque a opinião popular ela assassina um pouco o pensamento, né? Ela impede você de pensar, de fazer outras coisas. Então, toda vez que for possível, se puder ir contra a opinião popular, provavelmente vai ser uma coisa benéfica, né? Então, vou concluir isso. Aquele que sabe que é um tolo não é o maior tolo. Aquele que sabe que está confuso não está na pior confusão. O homem na pior confusão terminará sua vida sem nenhum esclarecimento. O maior tolo terminará sua vida sem nunca ver a luz. Se 3 homens viajam juntos e um é confuso, eles chegarão onde eles querem ir, porque a confusão está em minoria. Mas se 2 deles estão confusos, então eles podem caminhar até exaustão
e nunca chegar a lugar nenhum, porque a confusão está em maioria. E com toda a confusão no mundo de hoje, não importa quantas vezes eu mostrar o caminho, não vai mudar nada. Não é triste? Isso é o Trungks que fala isso. Aí é interessante de ver que isso foi escrito há 2.300 anos atrás e que ele acha que todo mundo está confuso. Hoje, falar que todo mundo está confuso, acho que faz sentido, né? Faz totalmente sentido. Então, isso quer dizer o quê? Que então a humanidade sempre está confusa, que as massas, todo mundo está confuso. Hoje, com toda a ciência e informação que temos, né, a gente tem internet e tudo, a gente poderia pensar que as pessoas são menos confusas ou menos tolas. Mas o fato é que não, parece que não. Parece que até fica pior, né? Criou outro tipo de confusão. Talvez outro tipo de confusão. Às vezes eu penso assim, né, que a chatice de saber que eu vou morrer é que eu não vou saber o que acontece depois, né? Eu gostaria de saber, né, qual vai ser a evolução da humanidade, como que termina, o que acontece. Isso eu não vou saber, porque tem um momento que eu vou morrer. Mas ao mesmo tempo, eu penso que se o mundo é a mesma coisa que era 2.300 anos atrás, né? Pode ser que temos sim mudanças assim, mudanças superficiais assim, mas que no fundo são sempre as mesmas histórias. Mas isso então quer dizer que não tem evolução, não sei, tá. É uma grande questão isso, eu não tenho resposta, mas é provável que as coisas seria possível que as coisas não mudam. Se é possível que, na verdade, a humanidade sempre vai ficar nessa confusão, né? Que nunca vai chegar a lugar nenhum e que vai ficar nessa. Tem uma coisa muito interessante. Eu nasci em 1975. Em 1975, no planeta, tinha 4 bilhões de pessoas. Hoje, em 2022, tem 8 bilhões de pessoas. Quer dizer que, desde que eu nasci, tem o dobro de gente no planeta. E as últimas, como chama, previsão vai o que vale, né? Geralmente tá errado, mas eles estão prevendo que em 2075, quer dizer, quando eu vou fazer meus 100 anos, a população vai voltar a 4 bilhões. Quer dizer que na minha vida eu teria conhecido o momento em que a humanidade foi mais numerosa. Aí eu imagino, eu com 100 anos, pessoas que me falando, e aí, como que era quando tinha 8 bilhões de gente no planeta? Que imagino que sim, as pessoas vão querer saber como que era, né? 2 vezes mais gente. Mas será que muda alguma coisa na minha vida de ter 8 bilhões ou 4 bilhões? Provavelmente, indiretamente, deve ter afetado a minha vida. Mas quando penso na cidade onde eu nasci, por exemplo, essa cidade, desde 1975, a população dessa cidade não aumentou. Ficou a mesma. Aumentou um pouquinho, mas provavelmente em 100 anos ela não mudou essa cidade. Então quem ficasse lá não vai sentir que passou pela época, tipo assim, que dobrou a população humana, né? E apesar de ter tido essa mudança incrível, a vida, tudo que seria a vida que é a vida verdadeira, que é a vida amorosa, a vida com a família, a vida do dia a dia, o trabalho, tudo isso é a mesma coisa, que tenha 8 bilhões ou 4 bilhões, é a mesma coisa. Não tem, tipo assim, ama da mesma maneira, sabe? Aí o que fala o Chung? Ele fala isso várias vezes, ele fala, para que serve ele falar, para que serve eu falar agora, por exemplo, o que ele falou, se não muda nada. Porque temos tantos filósofos, pensadores, psicanalistas,
tanta gente que conhece como resolver os problemas, tudo, que falam muito, mas ninguém escuta eles. Não muda nada. Os meus filmes que eu faço, né, no fim das contas não servem para nada. Eu faço isso, não serve para nada. Eu tenho uma atividade que não serve para nada. Seria melhor ir plantar mandioca, construir casa, isso sim, tem um efeito. Mas eu estou tendo uma atividade que não vai mudar nada, muito provavelmente. A não ser pessoas que, né, estão meio com tédio, né, querem assistir uma coisa diferente, daí vai assistir isso, mas para se divertir, né? Mas parece que, né, como esse cara há 2.300 anos, né, não muda nada. Por isso que ele fala depois que ele prefere melhor ficar quieto. Aí ele continua, ele fala assim: com toda a confusão no mundo hoje, não importa quantas vezes eu mostrar o caminho, que bem que isso faz. E se eu souber que isso não traz bem, e ainda continuo fazendo isso, isso também é um tipo de confusão. Então é melhor deixar as coisas sozinhas e não forçar elas. Se eu não forçar as coisas, pelo menos não vou preocupar ninguém. Você acha que a vida tem um sentido? E se tiver, qual seria? Você acha que a vida tem um sentido? Eu acho que tem. Você acha que tem? Eu acho que tem. E acho que um dos sentidos, assim, que eu acho importante é você dá. Você dá. É um bom sentido, assim, da vida, sabe? Você dá amor, você dá o que você puder dar, você pensar nos outros, fazer alguma coisa pelos outros, é um sentido que dá muito prazer. Te faz feliz. Eu acho que o sentido da vida são os outros também, porque a gente sozinho, acho que não tem graça. Eu acho que, para mim, são os outros também, principalmente. Eu acho que pode ter. Eu acho que você pode usar a tua vida para alguma coisa. E do que eu estudei, do que eu entendi para mim que é importante, apesar de não conseguir praticar isso plenamente, ou estou praticando, talvez não sei. Eu acho que a gente tem que pensar, talvez a motivação, o sentido da vida seja viver para os outros, né? Ajudando, porque talvez até para eu poder ter um sentido na minha vida isso, né? Para poder ajudar as pessoas a não sofrerem mais do que elas precisam. Porque essa vida tem um quantum de sofrimento. Isso aí todo mundo vai ter. Né? Mas tem alguns sofrimentos que são muito suportáveis. Né? Que levam, por exemplo, a pessoa a se matar, né? Que é uma coisa totalmente um contrassenso de existir, né? Da existência. E eu acho que talvez esse seja o grande mote assim, da existência, de você poder ajudar as pessoas a não sofrer num nível extremo, assim, a ponto de perder o tempo que ela pode ter aqui, né, na existência. Porque o sofrimento é uma coisa muito, muito intensa, né, muito, muito pesada, assim. Eu acho que isso é uma coisa que me mobiliza de verdade. Isso me mobiliza de verdade enquanto ser humano. Muitas coisas eu não tô nem aí com porra nenhuma. Mas quando eu olho o sofrimento real, assim, eu falo, putz, cara, isso aqui é uma coisa que eu preciso fazer alguma coisa pra isso. Né? E eu tento fazer, fiz, sei lá, o que vai dar isso aí. Olha, eu acho, eu já passei, como eu passei por algumas religiões, né? Assim, hoje, para mim, qual é o sentido da vida? É eu experimentar.
eu experienciar e trabalhar o que eu posso fazer com esse experimento, né? Porque, como minha professora de apometria diz, você é 100% responsável por tudo. E, ao mesmo tempo, nada é pessoal. Então, você experiencia você. Porque o outro é resultado do que você enxerga, do que você fala. É um subproduto desse produto aqui inteiro. Então, eu acho que é isso. Você acha que a vida tem um sentido? Existe um sentido? Cara, é uma pergunta que eu nunca, até agora, não achei resposta. Qual que é o sentido da vida? Por que eu vim pra cá? Bom, existem várias respostas, mas eu não sei, nenhuma encaixa, nenhuma pra mim faz 100% sentido. Pode ser um dia encontro, mas até agora não, cara. Até agora não. Então, Acho que o principal assim, por exemplo, o principal é, pelo menos, por tudo que a gente viveu, né? Tudo a gente está vivendo, conhecendo as pessoas, pelo menos deixar vamos dizer, aquela marca positiva na pessoa. E a pessoa fala, nossa, João morreu, isso aqui. Fala, nossa, que pena, isso aqui. Do que você, morreu? Tá bom. Nossa, que pena, pô, tá legal, isso aqui. Pelo menos deixar essa lembrança boa em cada pessoa, mas sentido, não, ainda não. A perfeita benevolência não conhece o afeto, disse Chuang-Tzu. se o que você conseguiu te deu problemas, será que você pode dizer que conseguiu alguma coisa? Se for assim, então pombos e pombas numa gaiola também conseguiram alguma coisa na gaiola. Com gostos e desgostos, sons e cores, você prejudica o que está por dentro. Com bonés de couro e gorros de pena de narceja, bastões no cinto e adornos, você estraga o que está por fora. O dentro cercado por estacas e fora coberto de envoltórios e faixas, e você declara que você conseguiu alguma coisa? Se for assim, então o homem condenado com seus pulsos acorrentados e seus dedos algemados, o tigre e o leopardo nos seus currais e nas suas prisões também conseguiram alguma coisa. Conseguir coisas é uma tendência bem natural do ser humano, né? Ele tem tendência a querer conseguir coisas. Mas muitas vezes ele vai conseguir coisas que vão se tornar uma prisão para ele também, né? Tanto por dentro do que por fora. Eu penso assim, o fato de construir você quer se construir, ter uma personalidade forte, por exemplo. Você tem muito bem, alimenta bem o ego, né, para ter uma personalidade forte. Isso é uma coisa que vai te limitar, porque você vai ter a obrigação de reagir de uma forma, de uma personalidade forte em certas situações, em que às vezes nem precisa, né, ter essa atitude, mas a pessoa quer, não, eu tenho uma personalidade forte, eu tenho que me comportar aqui, meu ego, eu sou assim, né? Gostos e desgostos, privilegiar o que gosta e rejeitar o que não gosta. Se você fala assim, se eu gosto disso, eu gosto, e disso eu não gosto, aí você já está tirando metade do mundo. Tudo é baseado em sons e cores, né? Aparências. Fala que quando, por exemplo, essa coisa por fora, né? Ele fala por dentro e por fora, né? Por fora você coloca uma roupa, né, específica, e essa roupa ele vai para se colocar no meio de certas pessoas, né? Vai te identificar com certas pessoas. Então você vai ser aceito por esse grupo que se veste assim, e você vai ser rejeitado por outro grupo que não gosta desse tipo do jeito que você se veste, né? Quando a gente fala
que fala que o pobre é excluído da sociedade. Na verdade, não é isso que acontece, né? É o rico que se exclui da sociedade. Porque a pessoa pobre, ela pode andar por aí, para cá, para lá, ela pode ir em qualquer lugar onde ela quiser, né? Agora, o rico ele precisa se trancar, né? Porque ele não pode andar por aí, porque se ele andar por aí vai ser roubado, né? Já que ele se excluiu da sociedade, né? Ele não quer muito participar do que rola. E sobretudo porque ele tem muitas coisas valiosas, né? E como ele não mostra a personalidade para os outros, o que os outros veem nele é o que ele tem, as coisas que dá para roubar. Não podemos ver ele, porque ele não se apresenta, não vai conversar com todo mundo, né? Então, na verdade, ele estava excluído, porque ele tem que viver em casas protegidas e ir em certos lugares que também tem uma certa segurança. Porque a única coisa que ele mostra, na verdade, é as coisas que ele tem, não é ele mesmo, não é a personalidade dele. Então ele vai ter que cuidar onde que ele vai andar. Agora o pobre ele pode conversar com todo mundo, pode ir na rua, falar com um vagabundo na rua, tal, pode ir lá, pode ir para cá, para lá, no boteco, tal. Ele consegue se mostrar o que ele é e conversar com todo mundo. Dentro do contexto, né, que foi delimitado assim para ele. Sim, mas também é muito mais amplo do que... Você sabe que os ricos são uma grande minoria. Uma grande minoria, isso é interessante. Desse ponto de vista, realmente. Então, eles têm um território bem limitado. Então, a maior parte do mundo pode andar tranquilamente, assim, é aberta a todo mundo, né? Uma pessoa que se libertou dos gostos e dos desgostos, ela tem acesso ao mundo inteiro, né? Aí você vai me falar, mas o pobre também é limitado, ele não pode muito viajar, ele não pode ter acesso a muitas coisas, né? Mas no Zen, no Chan, o mundo inteiro está aqui agora. Por exemplo, vamos falar, o pobre não pode viajar. Mas que adianta, e vamos falar, o rico ele pode ir para Paris, pode ir para onde quiser, né? Só que no Zen, o mundo aqui, o mundo em Paris, o mundo em Nova York é o mesmo que aqui, é a mesma coisa. Então, o rico ele vai viajar. Primeiro, se ele viaja, é que ele não consegue ver o mundo aqui. Então, ele precisa ir em outro lugar procurar o mundo, porque ele não acha aqui. Então, ele vai ir em outro lugar, onde provavelmente nem vai achar o mundo também. Se você vive no mundo, viajar, andar a pé durante 2 horas é uma viagem tremenda, porque você se desloca no mundo assim, o mundo está aqui agora. E muitas vezes é o que a gente vê, né? As pessoas viajam, gastam muito dinheiro, tudo, vai tirar foto para lá, para cá, mas não enxerga mais o mundo lá do que aqui. Então, para que serve viajar se você nem onde você mora consegue enxergar esse mundo, esse tudo, né? O presente, o agora. Mas a pergunta final, né? Toda vez que vai ter vontade ou que vai conseguir alguma coisa, tem que se perguntar se essa coisa não vai aprisionar você, né? Quais são as consequências dessa coisa que você está conseguindo, né? Para não virar uma prisão. A tartaruga é mais comprida que a cobra. O que você pode olhar são aparências e cores. O que você pode escutar são nomes e sons. Que pena que os homens do mundo devam supor que aparência e cor, nome e som são suficientes para expressar a verdade de uma coisa. É porque, no fim, não são suficientes para expressar a verdade que é aqueles que sabem não falam, aqueles que falam não sabem. Mas como que o mundo pode entender isso? Aqueles que sabem não falam, aqueles que falam não sabem, eu já estou falando, é provar que não estou sabendo, né? Faço parte daqueles que não sabem, mas também o Chuang Tzu, ele fala também, né? Também aqui precisamos do Lacan, né? Porque quando a gente fala,
tem uma parte do que... Porque quando a gente fala que queremos, de alguma forma, falar o que acontece, né? Só que as palavras não vão ser suficientes para expressar tudo isso. Então, já o que vamos falar já perdeu um pouco do que era. Não é exatamente o que queremos falar. Sem falar que a pessoa que vai escutar vai interpretar de uma outra maneira, ou seja, a mensagem que vai chegar não é nem um pouco a ver com o que a gente queria falar, né? E sabemos também que o real é uma coisa da qual não se pode falar, né? Como do Dao. Do Dao também não se pode falar. A gente vive nas aparências, nos sons, né? Nas cores. Vivemos constantemente numa fantasia que construímos com palavras. Eu falei que para o Lacan, né, bom, tem que saber que você vive numa fantasia, mas não precisa querer conhecer fundo o real, o que é, né? Pode viver, arruma a sua fantasia e vive feliz nessa fantasia e pronto. Para os monges zen, não, tem que ir lá no real. Mas também, ultimamente, o que aconteceu? Os mestres zen, eles podem casar, ter filhos, então eles vão alternar uma vida social normal de gente, né? E no templo e tentar, né, passar o ensinamento do zen para as pessoas. Porque também, assim, a gente imagina, se você viver realmente no real, você não é mais gente, né? Aqueles monges que vão na montanha e ficam sozinhos lá em cima, talvez são iluminados e tal. Mas, bom, primeiro que são pessoas que não servem para nada, essas pessoas não ajudam em nada, né? Por ficar lá sozinho. Estão praticando o Dao Tá, beleza, mas na forma primitiva lá. E sim, mas é uma coisa assim, não serve para nada para a sociedade, né? É uma coisa bem individualista, né? Eu acho que se você realmente for iluminado, você tem que iluminar as outras pessoas, né? E tem um monte, né? Das montanhas, tem muitos monges que vivem numa gruta, que não falam mais, né? E tal. Bom. Mas quando a gente fala assim, para o Zen, teria que falar sem falar. Todas as coisas assim, agir sem agir. Então, eu conheço uma coisa que fala e não fala, que é a música. Não as letras, né? Porque as letras falam, mas uma música sem letras é uma música, a gente escuta e sente alguma mensagem. Ela está falando alguma coisa, só que a gente não consegue falar o que ela fala. Mas a gente sabe que ela fala alguma coisa. Isso, realmente, esse sentimento, não sei se todo mundo sente isso, mas às vezes eu escuto uma música e eu penso assim, que coisa assim, mas que coisa legal, mas como que eu posso contar isso? A gente não consegue falar, ela fala, a música fala, a gente se sente, mas não fala, né? Bom, e se a gente, para não perder a esperança, né, se a gente escuta o Lacan, o simbólico, a fala, ela tem efeito sobre o real. Ela pode ter um efeito, né? Não pode esquecer isso também, não é que estamos cortados completamente do real. A gente pode falar uma coisa que vai provocar alguma coisa real. Como você percebe o fato de envelhecer? Eu acho o máximo, porque eu tô viva. Se eu tô envelhecendo, é que eu tô viva. Eu acho legal, assim, eu acho um privilégio, sabe? E, assim, não é só envelhecer, não, é como você envelhece também, né? Assim, você tá envelhecendo como? Porque para certas pessoas é um horror. Eu vejo assim, qual é a qualidade dos meus últimos 20 anos? Como eu envelheci? O que eu aprendi? Eu vi a vida passar assim pela janela? Como é que foi esse envelhecer? Então, eu acho que envelhecer é muito legal se você se predispõe a viver.
viver de verdade, né? Esse envelhecer, né? Se expandir. Eu acho que assim, eu hoje com meus 50, cara, eu não trocaria por nada. E não é demagogia, não. A Jaqueline de 25 anos atrás, pode perguntar ao Lemberg, é outra. Então, assim, os desafios, a capacidade de você ressignificar esses desafios e outras questões cara, é muito legal, porque você muda. É o que eu falo da verdade. Cara, minha verdade é outra, e daqui a 25 com certeza vai ser outra. Então eu acho barato envelhecer. Quando a gente é adolescente, tudo, né? A gente nem imagina, né? A gente sabe que, né? Sabe que vai ficar velho, parece uma realidade muito distante, longe, né? Daqui a 100 anos vão começar a ficar velho. Porém, você chega nos 20 e pouco, passa pá, né? Já tá nos 30, já piscou o olho, tá nos 30, já piscou o olho, tá chegando nos 40, já de novo, né? Mas eu não vejo nada negativo, nada mal, né? Pra mim a única coisa, talvez, seja ficando mais velho, ter uma fragilidade maior, mais predisposto a algumas doenças, mas o envelhecer eu não acho ruim, negativo, feio, não. Tranquilamente fica bem mesmo, sem problema. Eu não vejo nada negativo, não. Foi de repente. Foi de repente, assim. Antes, por exemplo, eu vejo a Marina, amiga da Marina, que está com 40, 41, 42, falando, ai, olha como eu tô, eu tô não sei o que e tal. Falei, gente, quando eu tinha essa idade, eu nem imaginava o negócio de envelhecer. Eu não pensava nada. Eu estou com 40, eu não pensava nada. Nada, te juro, nada. Depois chegou 50, 50, nada, também nada. Eu lembro que essa fase de 53, nossa, menos ainda, não pensava nada. Aí foi indo, de repente, você fala, nossa, ai, eu não posso parar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que andar todo dia, eu não posso ficar, não, eu tenho que fazer exercício. Eu penso nisso, entendeu? Eu não digo assim de, eu não posso ficar, eu tenho que não penso nisso. Aí eu vejo que eu não posso ficar velha, sentada, sabe? Eu tenho que sair andando, eu não posso ficar parado, eu tenho que sair andando, eu tenho que subir morro, meus programas têm que ser assim, tem que andar com gente assim, eu tenho que isso, que aquilo. E eu falo, tem pouco tempo. Nossa, aí quando morre amigos da gente, aí você fala, logo vai ser eu, porque a gente vai morrendo um, morre outro. Às vezes a pessoa chega em 86, 83, é uma maravilha, né? Mas o tempo aqui, o filme não passa de 90, mais ou menos, 95 minutos o filme, por exemplo. A hora que tá aqui assim, você sabe que, entendeu? Então você tem muita coisa que você pega e faz assim, sabe? Foda-se. Entendeu? Anos glicosados não tem mais, não tem nada de doce, não, nada de doce. Aí você começa a ver, você fala, por que eu demorei? Por que eu não fiz umas coisas antes? Por que eu não agi desse jeito antes? Ai, tá vendo? Agora já tá quase no final da estrada. Penso nisso, não é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, tem coisa legal também, sabe? Umas coisas assim, de você sacar umas coisas que antes você... Depois você... Tem muita coisa legal envelhecer, mas é meio tenso.
é tenso, sabe? Teu corpo. Existe o preconceito etário. Uhum. Sabia? Tem lugar que eu vou que as pessoas me olham assim e falam: o que essa mulher está fazendo aqui, hein? Porque eu ainda passo na frente, porque a fila é grande. Eu falo: ai, dá licença. Onde é a fila de prioridade? A mulher fala assim: ó, não tem. Eu falo: tem eu. Aí eu falo: ai, dá licença ali. As pessoas te falam: o que essa mulher está fazendo aqui, sabe? Tipo assim. Aí, de repente, as pessoas. Tia. E depois tem uns que falam nada de tia também. Falam: não vou brincar de tia, eu vou falar senhora. Senhora, Dona Vera. Fala: pode me chamar de Vera, não tem problema. Mas é isso aí, ó, não é fácil, assim, não é muito fácil, não. A gente tem que estar bem, porque senão você pira, sabe? Por isso que essa pandemia foi boa também, sabe? Para você ver que você, né, tá nas tuas mãos também, você tem que fazer alguma coisa por você, sabe? Eu falei já disso, né? Eu acho difícil envelhecer. É chato, porque dá trabalho, assim, é que você vai ganhando mais consciência das coisas, do corpo. Eu não sei se, até por causa disso, a gente para de fazer as coisas como a gente fazia antes, quando a gente é mais jovem. E por isso a gente para de se adaptar e o corpo para de se adaptar rapidamente também. Mas hoje em dia, por exemplo, eu sinto uma dor, eu paro um pouco, né? Falo: meu joelho tá doendo. Não é igual jovem. Você, quantos anos você tem? 43. 43. Então assim, eu sinto, né? Eu faço atividade física e tal. Às vezes eu paro um período, né? E às vezes eu começo a fazer alguma coisa, meu joelho dói um pouco. Eu falo: pô, mas então é melhor parar um pouco, né? E quando eu era jovem, o joelho doía. Eu falava: doeu, fudeu. Vamos continuar. O que a gente tava fazendo mesmo? Tava correndo, tava... Então, assim, eu acho que a gente forçava mais o corpo, né? Não sei se a gente vai envelhecendo por causa disso, ou se o próprio corpo vai perdendo, a mente vai perdendo força também. Então, para você, bem no corpo, então. Do corpo. Quando falei envelhecer, você... Tá. Eu acho difícil envelhecer. Pro budismo, um dos sofrimentos da existência é envelhecer. Vamos dizer assim. A inação do céu é sua pureza. A inação da terra é sua paz. Então, as duas inações combinam e todas as coisas são transformadas e levadas à luz. Maravilhosamente, misteriosamente, não há lugar de onde elas vêm. Misteriosamente, maravilhosamente, elas não têm marcas. Cada coisa cuida do seu negócio e todas crescem da inação. Então eu digo, o céu e a terra não fazem nada. E não há nada que não esteja sendo feito. Entre os homens, quem pode exercer essa inação? Essa coisa da inação, né? Que eu falei que é bem contrário ao Hegel. O Hegel é tudo ação. Só que tem que pensar assim. O céu e a terra, né? A natureza. Todas as coisas brotam, né? Tudo existe, mas não tem ação. Porque uma ação é quando você fala assim: eu vou fazer isso, aí você faz. Mas nada, não tem ninguém que decidiu que as coisas acontecem simplesmente. Não tem ninguém que fez a ação, que decidiu fazer a coisa. Só que aquelas crenças, né, que falam: Pachamama é uma mãe, né, porque sempre considera que o mundo inteiro é um ser humano, né, como se a Terra fosse uma mãe e que ela decidisse fazer certas coisas, né, ou aquelas historinhas lá: vocês humanos se comportam mal, então a mãe, a Pachamama, está castigando vocês, né? Isso é uma visão extremamente assim, antropocêntrica das coisas, né? Achar que o planeta Terra é uma pessoa, né? Que a Terra é uma pessoa. Não, as coisas acontecem simplesmente, sem ação. Porque se, por exemplo, assim, a gente pensa assim: vamos
as pessoas falam, a ciência, por exemplo, fala, não, mas tudo tem uma explicação, né? Porque começou, tem uma origem e tal, tá bom. Só que a história da origem, isso é uma coisa muito interessante, porque a origem é uma coisa que a linguagem não permite resolver a origem, porque se a gente fala assim para as pessoas, como que começou tudo? Aí os astrofísicos vão falar assim, ó, começou há 3 bilhões de anos atrás com o Big Bang. Isso é a origem. Aí só, beleza, mas e antes dele, o que tinha? Aí hoje eles falam, não, era um outro universo, né? Era o negócio que diminuía, né? Em vez de, tá bom, e antes disso, o que tinha? Então, é impossível responder a pergunta da origem. Até se você falar assim, não, é Deus que criou o mundo. Só, beleza, e antes de Deus, o que tinha, né? Então, a origem é uma pergunta que nunca vai ter resposta, pelo menos para a linguagem não pode ter. E por isso que, né, inclusive os chineses nunca falam disso, né? É realmente uma coisa que não aparece, a origem das coisas. Tem umas lendas, né, que pode ter uma deusa lá e tal, mas não é um tema, assim, a origem, vamos dizer. Porque talvez entenderam que não dava para responder a pergunta. Mas, para tentar falar, o que é esse negócio da inação? Vamos imaginar assim, homens primitivos, né? Um menino, uma menina, aí eles se encontram no caminho e tal, tem uma atração, não sei o quê. Eles se encontram, top, vai se beijar, tudo, vão transar, né? Não sabem muito bem por que estão fazendo isso, né? Mas eles estão fazendo isso, parece natural, aí eles fazem isso. Aí depois a menina vai começar a ver que o corpo dela está mudando, assim, mas também ela não sabe o que está acontecendo com ela. Talvez ela pode pensar que está doente, que alguma coisa ruim está acontecendo. E daí nasce um nenê, e ela vê essa coisa, e ela acha que tem que cuidar disso, né? E vai ter um nenê. Nesse caso, a gente pode falar que não teve ação. Não foi decidido, nem sabia o que ia acontecer, né? Nem sabia que quando encontrou o menino na rua ia acontecer isso, né? Total inação, mas foi feito. E se a gente compara o casal de hoje, que já planeja uns 5 anos antes que vai ter o nenê, que já compra 1 ano antes todo o quarto, assim, que compra a caminha, a decoração, tudo, controla a reprodução, vai escolher o momento em que pode nascer, tudo. Aí tem muita ação nisso. Vai chegar ao mesmo resultado, só que com ação, né? Isso seria um pouco o que podemos falar assim, do que seria a inação, né? Aí quando a gente pega os monges, por exemplo, no monastério, que eles têm que praticar a inação. Na verdade, no monastério tem toda tem um monte de regrinhas, tudo tem que ficar limpo sempre, eles têm muitos rituais, eles cantam muito, eles estudam muito, é tudo bem regulado, né, o templo. Só que eles praticam o sentar, né, a meditação e tal, só que eles vão acabando fazendo todas essas coisas de uma forma quase automática, que na verdade, no estado assim, da mente deles, eles estão fazendo as coisas sem fazer as coisas. Porque na verdade virou como um automatismo, vamos dizer. Então eles não decidem, agora vou fazer isso. Não, eles fazem. Mas não virou uma coisa meio que do corpo, uma coisa meio natural. Então o templo, a gente percebe que tem uma vida lá dentro, está sempre limpo, tem música, tem uma vida lá dentro, mas ninguém faz nada. Mas tudo está sendo feito. E, por exemplo, isso é dicas do dia a dia. Vamos pensar essa coisa zen, uma coisa do dia a dia. Por exemplo, estou vendo a pia, eu vejo que tem muita louça, né, que eu tenho que limpar. Aí e a gente pensa no Hegel também. Se eu ficar com a consciência infeliz, eu olho para a pia e eu penso assim, nossa, tem muita louça para limpar.
Aí eu penso, como que eu vou fazer? Vou começar para lavar os pratos, quanto tempo que vai durar, vai ser prazeroso ou não. Se eu começo a pensar muito sobre isso, provavelmente eu não vou fazer nada. O Hegel falaria não, se teve a ideia que tem que lavar a louça, vai lá já e faz. Começa que os pratos e as coisas vão te mostrar como que você vai fazer isso. Mas não fica pensando muito antes de ir. Teve a ideia, tem que fazer, você vai, você faz. E aí, esse momento que você interage com o mundo, porque você já está com as mãos molhadas lá no meio da coisa, e essas coisas estão lá esperando para ser lavadas, né? Então é elas, os pratos, tudo que te chamam para ser lavados, né? Porque você já está no meio. O monge Zen, talvez ele iria lá, ele viu ele sabe que é a hora de fazer isso, ele vai, ele faz, mas sem pensar talvez que ele está lavando louça, né? A mulher de Chuangzi morreu. Então, Huazi foi falar suas condolências e quando o encontrou, Chuangzi estava com as pernas esticadas, batendo numa banheira e cantando. Então, Huazi disse: ela viveu muito, ela cuidou dos seus filhos e morou com você. Você não acha que deveria estar pelo menos chorando pela morte dela? Você não acha que deveria estar fazendo isso em vez de ficar esticado numa banheira, batendo e cantando? Você não está indo longe demais? Então Chuangzi disse: você está errado. Não acha que quando ela morreu eu sofri como qualquer pessoa? Mas eu olhei para trás, para o seu começo, e como o tempo quando ela ainda não tinha nascido. Não somente o tempo que ela não tinha um corpo, mas o tempo antes dela ter uma mente. No meio da confusão, uma maravilha e do mistério, uma mudança aconteceu. Ela recebeu uma mente, uma outra mudança. E ela recebeu um corpo, uma outra mudança, e ela nasceu. Agora é uma outra mudança, e ela morreu. É como a progressão das 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Agora ela vai deitar em paz numa vasta sala. Se eu estiver que seguir depois disso chorando e soluçando, isso mostraria que eu não entendo nada do destino. Então eu parei. Quando você está apostando tijolos numa competição de tiro com arco, você atira com habilidade. Quando você está apostando uma linda fivela de cinto, você se preocupa em atingir o alvo. E quando você está apostando ouro, você fica muito nervoso. Sua habilidade é a mesma nos 3 casos, mas porque um prêmio representa mais do que um outro, você deixa considerações alheias influenciar a sua mente. Aquele que olha demais por fora fica desajeitado por dentro. E isso é bem forte, né? Eu acho assim, que não tem, porque não tem essa coisa se uma pessoa é capaz ou não de fazer certa coisa. Não é isso, não é uma questão de capacidade de fazer certas coisas. Depende do tamanho das barreiras que essa pessoa se coloca. Eu acho que uma pessoa que faz coisas incríveis, por exemplo, não é que ela é mais capaz do que uma outra, é que as barreiras delas ou não existem ou são muito finas. As barreiras mentais que a gente se coloca. E por isso, atirar no arco, se é para um tijolo, você aponta, atira e pronto, acabou. Agora, se a gente falar para você, se você acertar o alvo, você ganha um monte de ouro. Se você não acertar, você não vai ter nada. Aí fica tudo nervoso, porque as coisas de fora que te influenciam por dentro e você não é capaz de fazer. Aprender o idioma, por exemplo. Quantas pessoas falam, não, eu não vou conseguir, está muito difícil. O fato de falar que está difícil torna a coisa difícil. A
coisa em si não é nem fácil nem difícil, tem que começar. Se quer aprender um idioma, você aprende. Aí você faz as aulas e segue o negócio. E você vai aprender. O idioma não é coisa de... não é astrofísica, né? Tem criança que fala o idioma, né? Quer aprender chinês, é só começar para aprender chinês. E você vai falar chinês. Agora, se você falar, ah, não, mas quem fala chinês é pessoa muito inteligente, eu não sou, aí claro que você não vai fazer, nem vai começar e não vai aprender. E claro que tem coisas impossíveis, né? Se eu falar, eu vou me jogar no penhasco e voar com meus braços, não vou conseguir. Tem coisas impossíveis, mas tem outras coisas que não são impossíveis. O que eu falo, o idioma, tem crianças chinesas que falam chinês, então se uma criança consegue, o adulto consegue também, né? Que para fazer as coisas tem que se concentrar unicamente na coisa que queremos fazer e descartar tudo que está do lado, né? Tudo que... Seu ego é uma pura ilusão. A moral e as regras da sociedade mudam sempre, geralmente, são injustas. Os julgamentos dos outros são coisas que têm a ver com os outros, que tentam se definir ao julgar. E o mundo não espera absolutamente nada de você. Você esquece dos seus pés quando os sapatos estão confortáveis. Você esquece da sua cintura quando o cinto está confortável. O entendimento esquece do certo e do errado quando a mente está confortável. Não há mudança no que está dentro, quando não segue o que está fora. Quando o ajuste aos acontecimentos é confortável. Você começa a saber o que é confortável e nunca experimenta o que é desconfortável quando você conhece o conforto de esquecer o que é confortável. Aí não entendeu, né? Não entendeu porque, tá? Essa última frase vai merecer alguma explicação. Eu vou repetir a última frase porque é verdade que se perde um pouco. Você começa a saber o que é confortável e nunca experimenta o que é desconfortável quando você conhece o conforto de esquecer o que é confortável. Estamos aqui falando da dualidade, né, do certo e do errado. Confortável e desconfortável. Todo o sofrimento vem disso. Todo o sofrimento vem do fato de você gostar e não gostar, ou de você considerar certo e errado.
quando a gente vai atrás da felicidade, é exatamente a mesma coisa que se a gente estivesse indo atrás da infelicidade. Porque a felicidade traz a infelicidade. Mas o que eu vou apontar antes de esclarecer o fim aqui é que essa coisa confortável e desconfortável, né? Que se você tiver uma mente confortável, você esquece do certo e do errado. Como quando você tem sapatos bons, você esquece dos seus pés. Você só lembra dos seus pés quando eles estão doendo. Aí a gente considera o certo e o errado, né? Que já falei um pouco, assim, você considera que é confortável estar na praia, né? Curtindo as férias, o fim de semana, e não é confortável ficar no trabalho. E o que o Chuang fala, né? Que não pode ter diferença entre... É porque você considera, e você decidiu que era confortável ficar na praia e desconfortável ficar no trabalho. É uma escolha sua. Parece assim. Porque é exatamente isso, assim. A partir do momento em que a gente fala isso é bom, estamos criando as coisas ruins. É porque geralmente a tendência é a gente querer só coisas boas e quer eliminar as coisas ruins. Só que você não pode eliminar as coisas ruins e guardar o bom. Isso não existe na natureza, não é assim, porque é tudo um. Então, se você quiser eliminar as coisas ruins, você tem que, para ter certeza de eliminar as coisas ruins, tem que eliminar as coisas boas. Isso não quer dizer, vou então parar de fazer coisas boas. Não é isso. Mas é que quando você faz essa coisa que você considera boa, não considere boa. Considere como uma coisa qualquer. E tudo vem da mente. É a visão que temos das coisas. E como eu já falei mais ou menos isso, né? Que é uma questão de ego, né? Quem fala que está bom ou ruim? O ego. Não é seu ser. Você, porque eu falo, a partir do momento que você está bem alimentado, que dormiu bem, tudo, que esteja no trabalho ou na praia, você está igual. E isso vai mais longe ainda, porque o Chuang considera que você esteja vivo, você vai falar, é melhor estar vivo do que morto. Para o Chuang não tem diferença. Se você considerar que estar morto é ruim, então é que você considera a vida ruim também. Uma coisa que eu queria falar, assim, que eu devia ter falado antes, assim, quando as pessoas falam assim, seja você mesmo. Não tem coisa mais idiota do que isso, seja você mesmo. O que quer dizer seja você mesmo? Você mesmo nem sabe realmente quem você é. Para realmente ser você mesmo é quando você estiver morto. Aí sim. Aí a gente pode falar, isso é um corpo. A gente pode até analisar todas as partes desse corpo e não vai ficar assim. E podemos falar assim, agora sim, você é você mesmo. Mas, enquanto vivo, não sabemos quem você é. Porque você pode ser uma pessoa de manhã, outra de noite, você pode mudar, você está constantemente assim, em movimento também. Então, é difícil falar o que você é, né? Morto, você será você mesmo. Então, se quiser ser você mesmo, espera que vai chegar. Mas, o que importa aqui, né, é esclarecer essa última frase. Que ficou desconfortável. Eu vou repetir a frase e vou explicar o negócio. Você começa a saber o que é confortável e nunca experimenta o que é desconfortável quando você conhece o conforto de esquecer o que é confortável. Isso que quer dizer? Vamos usar Lacan para entender isso. O Lacan ele falou que a única coisa que ele inventou foi o objeto pequeno a, que ele chama assim. Porque ele fala que tudo o resto é Freud. Ele não só repete o Freud, mas tem uma coisinha que ele inventou que se chama o pequeno a. Objeto de desejo. Aí a gente temos nossos objetos de desejo. Por exemplo, eu gosto muito de comer bem, então o meu objeto de desejo é um prato, eu como esse prato, eu tenho meu objeto de desejo. Na verdade, em mim eu tenho um lugar onde eu coloco esse objeto de desejo. Tem um lugar, porque todo mundo sente a falta de algo. Porque temos um lugar que recebe o objeto pequeno a. Aí quando a gente tem prazeres,
a gente é o nosso objeto de desejo, ele vai se colocar nesse lugar e a gente fica feliz também, se sente bem. O melhor exemplo disso é quem usa drogas, por exemplo. Quem usa heroína, crack, coisas assim, bem pesadas, assim, um negócio que é bem viciante. O objeto de desejo dele é a droga. Ele tem esse lugar, essa falta, ele tem a droga, pronto, ele está feliz. Então o mundo é maravilhoso. Assim. E se tem pessoas que criticam ao redor, que elas têm problemas porque ele está super feliz, porque ele tem o objeto de desejo, está aqui. Agora não tem mais droga, aí fica completamente louco para conseguir a droga volta e ele está feliz. Não tem problema nenhum, o mundo é maravilhoso. E se os outros também, até com o meu comportamento, é que eles têm problema, né? Porque eu não tenho problema, eu estou feliz. Eu tenho meu pequeno A. Essa comparação com as drogas é porque talvez o Lacan queira dizer que o objeto de desejo ele pode se tornar viciante, esse tipo de coisa? Sim, pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, a pessoa que você ama, especialmente os homens, né? Ele ama uma mulher porque essa mulher é o objeto de desejo dele. Então ela está com ele, então ele tem o objeto, o pequeno A que está no lugar certo, ele está feliz. Está relacionado ao sexual ou não? Não. Amor mesmo. Por isso que os homens, por exemplo, podem ficar muito bravos quando a mulher vai embora. Porque a mulher ela foi com o objeto A dele, que é uma coisa dele. E a mulher ela foi embora com isso. Então é como um pouco se ela fosse uma ladra, ela roubou uma coisa que é dele. Não é ela em si, o objeto pequeno A é o que ele imagina dela. Então ele fica mal porque esse espaço está vazio e tem a falta. E essa mulher foi embora com ele. O objeto pequeno A. Tem a ver com isso, por quê? Porque na psicanálise a gente pensa, como que você vai poder viver então? Se você sempre alterna entre tem o pequeno objeto de desejo, não tem, não dá para viver assim, né? Qual é a solução? É tirar esse lugar. É tirar esse lugar que recebe o pequeno A. É eliminar a falta da falta. É por isso que aqui ele fala, você vai ficar sempre bem se você tirar esse negócio que te fala que é confortável ou não é confortável. Não sei se ficou claro. Mais ou menos. Quando você começar a saber o que é confortável e nunca experimenta o que é desconfortável, ou seja, você não experimenta o que é desconfortável porque esse lugar da falta você tirou. Então você não sabe mais o que está confortável ou desconfortável. Aí você vai começar a conhecer o conforto, né, o bem-estar, de ter esquecido do que era confortável. Acho que ficou mais claro. Sim. Ah.